Olá galera, hoje eu vou abordar aqui o tema sobre o Brasil ser o país do futuro. Essa frase aí, né, ela já é bem antiga aí, tá? A questão do Brasil ser chamado o país do futuro, ela precisa ser analisada desde lá do tempo do Brasil colonial ao tempo de hoje. Se nós olhar os ricos de hoje, eles são os descendentes dos ricos lá do período do Brasil colonial, da independência, aqueles ricos, né, que viram ali a república derrubar a monarquia. E aí que eu quero pegar nessa questão. Quando nós tivemos aqui um governo monárquico, que era o governo, né, português, onde tivemos Dom Pedro I, Dom Pedro II, o que acontece naquela época ali? Nós temos a Inglaterra, não é, no seu auge da Revolução Industrial, onde o capitalismo vai ganhando uma forma mundial, né? Esse capitalismo vai transpassando, vai passando fronteiras. Para esse capitalismo não interessa mais que tenha países ainda vivendo a escravidão. Foi no período monárquico no Brasil, né, que tivemos ali a libertação dos escravos. Mas a ideia dessa libertação dos escravos pela monarquia não era só uma simples libertação, mas sim a liberdade com indenização. Indenizar os escravos com terras, dinheiro, a fim de que esses escravos pudessem produzir. Uma vez com terras, eles, né, iriam sobreviver daquilo que eles plantassem, né, onde iriam colher, iria vender aquelas coisas, né, plantadas na terra, ia dinamizar a economia. Um dinamismo, né, do mundo capitalista. A monarquia estava com essa visão. Mas aí nós vamos entrar no processo como as nossas elites são atrasadas. Ali tem uma elite de grandes senhores de terras, latifundiários, que são contra a monarquia querer libertar os escravos com indenização. Eles nem queriam nem liberdade, ainda mais com indenização. O que aconteceu? Veio toda uma pressão dessa elite, que diz que é um absurdo, que nós vamos ter um prejuízo imenso. O que acaba acontecendo? A liberdade vem, só que vem uma liberdade sem indenização. Já havia passado várias gerações, não tinha como retornar ao continente africano. Não houve nenhuma espécie de indenização, só houve uma libertação. Uma libertação que manteve muitos trabalhando por prato de comida, né, dentro das fazendas, principalmente as mulheres negras que ficaram trabalhando, né, nas casas dos seus senhores, em troca de moradia e comida. Grande parte sem moradia, ficou subindo morros, morando em morros, invadindo, né, áreas de alto risco para morar, tentando sobreviver, fazendo trabalhos chamados de biscate, não é? Carregando coisa ali, aqui do comércio, ajudando a pegar coisas, assaltando, roubando, né, animais, galinha lá, um galinheiro lá para poder comer, sobreviver. Sem falar que não tinha acesso ao estudo nem nada, não poderiam, né, não queriam que o negro estudasse, dizer que o negro não tinha que estudar. Então, aí já constitui uma desigualdade social, uma separação. A elite não quer, né, que esses negros sejam incluídos socialmente. E com eles, né, a classe pobre, que é a classe pobre branca? A classe pobre branca nunca teve escravos. Quem teve escravos foram, né, os ricos, grandes senhores, proprietários de terra, grandes comerciantes,
é que tiveram escravos. Escravos em grande quantidade foi o grande senhor de terras, senhores latifundiários. Esses senhores mantiveram um sistema de segregação, discriminação. Então havia uma discriminação social e racial. Os brancos pobres, né, não conseguiam ter a ascensão social de cada, vamos dar um exemplo, de cada 100, 10, 8, né, com muito sacrifício, conseguia ascender socialmente. A maioria não. Por quê? Porque tudo estava voltado para essas elites. Tudo. O ensino, a universidade. E foi assim que o Brasil percorreu durante décadas e décadas. Quando nós tivemos, né, a era Vargas, onde derruba essa chamada República Velha dos Coronéis, tivemos mudança na questão, né, que o Brasil vai se industrializar, mas industrializar na região sudeste. Vamos botar ali especificamente Minas Gerais, São Paulo, ali Rio de Janeiro. Né? Se nós olhar então o nordeste do Brasil e nordeste e norte do Brasil, um atraso total. Mas Getúlio, né, pela pressão do sindicato e sua ligação tanto com os partidos de direita, mas com a esquerda, principalmente quando nós tivemos a volta do Getúlio na década de 50, né, eleito pelo voto popular, é um Getúlio que, né, que tanto houve os patrões como também o sindicato, onde são criados, onde não são criados programas sociais, a questão da carteira de trabalho, há uma organização no mundo do trabalho, no mundo capitalista, né? Se organiza o Brasil, começa ali pela região sudeste a ter um desenvolvimento industrial. O petróleo é nosso. Mas aí surgem novamente essas elites que vão lá, começam a conspirar, a sangrar o governo Getúlio, a tal ponto que Getúlio vai ao suicídio, um suicídio que acaba, não é, evitando naquele momento um golpe que só foi se dar em 1964, ou seja, 10 anos depois, porque Getúlio, no suicídio, ele age de uma maneira inteligente, né? Ele faz um suicídio na qual ele evita que aquele golpe se concretizasse, porque o povo, né, foi para a rua, houve revoltas, então interrompeu esse processo. A elite não quer ver pobres com ascensão social. São 20% da população, que é essa elite, esses ricos, que não querem ver os outros 80% se ascendendo. Ou seja, vem ali, né, daqueles 80%, vem 1, 2 no máximo aí, mas mantém a estrutura. 64, o golpe foi dado nessas mesmas condições, quando então o vice-presidente João Goulart assume a presidência, né, pela luta de Leonel Brizola, do ex-governador Leonel Brizola, pela legalidade, pelo direito do vice assumir, que é o Jango. Tá? Se mantém o presidencialismo, o Jango assume, vai fazer as reformas de bases, que são reforma agrária e reforma urbana. Lembrando que reforma agrária não é coisa de comunista. O norte dos Estados Unidos cresceu com pequenos colonos. Os Estados Unidos só é o que é hoje pelo norte, né, ter ganho aquela guerra de sucessão americana, a guerra que durou 5 anos, norte e sul, e o norte venceu a guerra. Tá? Quando o Jango, então, quer fazer todas essas reformas, reforma urbana, o programa de alfabetização, vários programas sociais, a reforma de base, essa elite, novamente, com o apoio dos Estados Unidos, vem e derruba o governo Jango. Novamente, o Brasil para no tempo, ou seja, o Brasil começa a plantar, põe a semente, mas quando a árvore ali, né, está querendo dar o sinal de vida, é cortado isso.
Aí nós temos depois, em 2003, a primeira eleição de um operário, um sindicalista, um homem, né, marcado por lutas trabalhistas, é eleito. Durante esse período de governo Lula, tivemos várias reformas sociais. O programa Bolsa Família, né, que acabou com a fome, a miséria no Brasil. Vários programas de inclusão social, inclusive a entrada de muitos jovens estudantes de escolas públicas dentro das universidades. Nas públicas, onde foram aumentadas as vagas para estudantes de escolas públicas, e nas particulares, a Bolsa Integral do governo, dando possibilidade aos estudantes pobres cursar uma universidade particular sem nenhum custo. Tudo isso foi feito no governo Dilma, 13º para empregada doméstica, programa no Nordeste Luz para Todos, séries de programas sociais, Minha Casa Minha Vida, série de programas sociais reconhecidos, inclusive pela ONU, pelas organizações internacionais. Mas durante o processo do governo Lula, né, e Dilma, sempre havia aquela perseguição naquela elite. Até que, infelizmente, no segundo mandato da presidente Dilma, ela não conseguiu governar. Ela governou até o primeiro, conseguiu, mal ou bem, mas conseguia governar. No segundo mandato, ela não conseguia nem sequer mandar os projetos para a Câmara, porque a Câmara não queria discutir projeto. Apenas a discussão era sobre o governo dela, de que ela tinha que sair, né? Infelizmente, né, essa elite se mobiliza, né, tem toda uma mobilização, essa mesma elite que vem acompanhando o Brasil lá no século XIX, século XX, aqui no século XXI, essa elite, né, com a união do judiciário, com a união de políticos direitistas ligados ao capital internacional, aos latifundiários, grandes senhores de terra, se unem e, então, conseguem derrubar uma presidente sem provas de crime administrativo. A primeira mulher. Interessante que aí nós também podemos abordar o aspecto do machismo e o aspecto social, né? Que o primeiro operário, né, agora está preso, injustamente, sem provas. E a primeira mulher presidente, ela sofre impeachment. Então, o Brasil é o eterno país do futuro. Porque para ter futuro de qualidade, precisa se plantar no presente e cuidar dessa plantação, que ela vai crescendo, se desenvolvendo, mas o Brasil não consegue fazer isso. As nossas elites, 20%, mandam nesse país. 20% não querem ver o pobre, não querem ver. São 20% descendentes da linha europeia. São 20% brancos europeus, descendentes, são brasileiros, brancos, de origem europeia pura. 20% desses ricos não querem ver lá um pobre se ascendendo, lá entrando nos seus bairros, cursando suas mesmas universidades, viajando dentro de um avião. Essa elite não quer isso. Essa elite quer ver o pobre submisso, mendigando emprego, suplicando, aceitando baixos salários. É isso que ela quer. Ela quer ver submissão total. É lamentável isso. Isso não só faz o nosso país ser atrasado, não se desenvolver, não poder ser um país como né, lá na Europa, os grandes países ricos, Alemanha, Holanda, né, outros países como Inglaterra, tudo. Não conseguimos chegar lá, que é tudo para ser o Brasil, porque o Brasil é rico em matéria-prima. Só que, infelizmente, essa matéria-prima ela é explorada, né, pelos países estrangeiros, empresas, esses países estrangeiros que estão aqui dentro e que tem o aval dessa elite, desses ricos, que querem manter a maior parte da população submissa. Pessoal, galera aqui, peço aqui que deixe seu like e se inscreva no meu canal.